E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos hoje para fazer mais um exercício de ensino médio, que nesse caso é um jeito diferente de fazer um exercício que a gente já fez antes. É um exercício que foi feito não faz tanto tempo, sobre trigonometria, com dois triângulos retângulos. Estou deixando aqui em cima o cardzinho passando para esse vídeo, se vocês quiserem ver. Mas a ideia é, vamos refazer esse exercício de modo que a gente não vai usar nenhuma trigonometria. A gente vai só usar geometria plana e nada de trigonometria. Que é uma coisa que eu gosto de fazer nesse canal, de às vezes mostrar que um mesmo exercício tem duas formas de fazer. E eu gosto bastante disso porque matemática te dá muitas ferramentas para trabalhar e às vezes você pode usar ferramentas diferentes para chegar no mesmo resultado. Sem mais delongas, bora lá, vamos começar o problema de hoje. Beleza, bora lá, vamos começar o problema de hoje, como de costume, com o enunciado. O enunciado desse aqui diz: para estimar a altura de uma torre de telefonia, o engenheiro se posiciona a uma distância da torre, da qual ele enxerga o topo da torre sob um ângulo de 60 graus. Depois disso, ele se afasta 40 metros da torre e, desse ponto, ele enxerga o topo da torre sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura estimada da torre? Observação: para esse problema, desconsiderar a altura do engenheiro. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeiro, a soma dos ângulos internos de um triângulo. É sempre 180. Tanto faz se o triângulo é retângulo, se é obtuso, se é agudo, se é equilátero, se é isósceles, se é escaleno. A soma dos ângulos é sempre 180. A gente também precisa saber como determinar se dois triângulos são semelhantes. Pela definição, dois triângulos vão ser semelhantes se os três ângulos forem iguais. Mas a gente pode ser um pouco esperto e ver que tecnicamente basta que dois sejam iguais. Porque como a soma é 180, se dois ângulos de um triângulo forem iguais a dois ângulos de outro triângulo, o terceiro ângulo desses dois triângulos é quanto falta para dar 180 dos dois lados. E aí os três vão ser iguais, eles vão ser semelhantes. Então, tecnicamente, basta que dois sejam iguais. Além disso, a gente também tem que saber a propriedade dos triângulos isósceles, que se você tem um triângulo que tem dois ângulos iguais, então ele vai ter dois lados iguais, e esses lados vão ser os lados adjacentes aos ângulos iguais. E a gente também vai usar o teorema de Pitágoras. Se você tem um triângulo retângulo, onde os catetos medem B e C, e a hipotenusa mede A quadrado vale B quadrado mais C quadrado. E a última coisa que a gente vai usar é a propriedade fundamental da semelhança de triângulos. Se a gente tem dois triângulos que são semelhantes, com ângulos iguais, os lados vão ser proporcionais. Então, se a gente chamar de A minúsculo no triângulo pequeno, o lado entre o ângulo azul e o amarelo, e A maiúsculo, o lado entre o ângulo azul e o amarelo do triângulo grande. Do mesmo jeito, B minúsculo ou maiúsculo, o ângulo entre o vermelho e o azul, e C, o ângulo entre o amarelo e o vermelho, nos dois triângulos, eles são proporcionais. Então, Azinho dividido por Azão é a mesma coisa que Bzinho por Bzão, que é a mesma coisa que Czinho por Czão. O lado entre o ângulo amarelo e o azul é proporcional ao lado entre o amarelo e o azul do outro triângulo. Essa proporção é igual para todos os lados. Vamos resolver esse exercício agora sem usar nada de trigonometria, que é o que tinha sido combinado lá. Vou começar fazendo esboço, e aí a gente copia o enunciado de novo. Para estimar a altura de uma torre de telefonia, o engenheiro se posiciona a uma distância da torre, na qual ele enxerga o topo da torre com ângulo de 60 graus. Então tem uma torre com altura, digamos, y, ela é vertical com o solo, e aí tem o engenheiro que se afasta a uma distância x, e aí, sob um ângulo de 60 graus, ele enxerga o topo da torre. Aí ele se afasta mais 40 metros da torre, e aí ele enxerga o topo da torre sob um ângulo de 30 graus. Vamos agora usar um pouco da magia da edição para deixar isso bonitinho. E aqui está o desenho mais bonitinho. Vamos olhar agora esse desenho onde a gente tem três triângulos. Tem esse triângulo retângulo aqui à esquerda, o triângulo retângulo grandão, e esse triângulo que não é retângulo aqui. Olhando primeiro esse triângulo que não está aqui. A gente tem um ângulo de 30 graus, um ângulo de 60 no lado de fora. Isso quer dizer que o ângulo interno aqui é quanto falta para 180, que é 120. Como a soma dos três ângulos tem que dar 180, esse terceiro ângulo aqui mede 30, que é quanto falta para dar 180. Tinha 120, com 30, 150, para 180 falta 30. Já que esses dois ângulos medem 30, esse triângulo é isósceles, e portanto esse lado aqui vai medir 40 também. Descobrimos uma medida nova que a gente não tinha. Agora olhando esse triângulo retângulo. Esse lado aqui mede aquele 40 que a gente sabia antes. Então, temos uma informação que a gente não tinha antes. E outra coisa, como a soma dos ângulos é 180, aqui a gente tem 90 com 60, esse terceiro ângulo tem que ser 30,
que é o que falta para dar 180. Olhando agora o triângulo grande, a base media x até o ponto de divisão, mais 40 dessa extensão. Se esse ângulo da base aqui mede 90 e esse mede 30, o ângulo aqui de cima é quanto falta para dar 180, que são 60 graus também. A gente tem dois triângulos que são semelhantes. São o triângulo menor e o triângulo maior, que eles têm ângulos de 90, 60 e 30. Então tem proporções entre os lados. Esse lado entre o ângulo reto e o ângulo de 60 é proporcional a esse lado entre o ângulo reto de 60. Da mesma forma, o lado entre o ângulo reto e o de 30 é proporcional ao lado entre o ângulo reto e o de 30. Se a gente for escrever, é basicamente dizer que x sobre y é a mesma coisa que y sobre x mais 40. Aí a gente pode multiplicar em cruz, e a gente tem que x vezes x mais 40 vale y². No triângulo da esquerda, que a gente tem os três lados, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa mede 40, os catetos são x e y, então 40² vale x² mais y². Aqui a gente tem então duas equações, cada uma delas com duas variáveis, e a gente pode resolver isso como um sistema, para determinar x e y. Aí, aqui a gente tinha na primeira equação que y² vale x vezes x mais 40. A gente pode substituir isso na equação de baixo. Aqui no lugar de y² a gente põe x vezes x mais 40. A partir daqui a gente pode fazer distributiva, fazer a conta que 40² vale 1.600, jogar todo mundo de um lado só, simplificar por 2 antes de resolver, e a gente tem uma equação de segundo grau que pode ser resolvida por Bhaskara. Resolvendo isso aqui por Bhaskara, a gente tem que o delta vale b² menos 4ac, vai dar 20 ao quadrado 400, 4 vezes 1 vezes 800 dá 3.200, somando a gente tem 3.600, aí o x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então isso dá menos 20 mais ou menos raiz de 3.600 sobre 2. Ou menos 20 mais ou menos 60 sobre 2. Aí, se a gente pegar a raiz positiva, menos 20 mais 60 dá mais 40. Por 2, isso dá 20. Se eu tomar a raiz negativa, menos 20 menos 60 dá menos 80, por 2 dá menos 40. X é uma medida, então não faz sentido ele ser menos 40. Esse valor aqui de baixo não convém. Então, o x é com certeza 20. Para determinar o valor de y, a gente substitui naquela equação lá do começo, em que y² valia x vezes x mais 40. Aí x vale 20, x mais 40 então vai ser 60, y² dá 1.200, então y é raiz de 1.200. Se a gente for simplificar, vai dar 20 vezes raiz de 3. Em um vídeo anterior, ela vale 20 vezes raiz de 3 metros. Que não por coincidência é o resultado que a gente já chega uma vez que fez por trigonometria. Que bom, é o mesmo problema, ele tem que ter o mesmo resultado. Vamos dar um destaque maior ainda, e encerrar ele por aqui. E refizemos o exercício, dessa vez sem usar nada de trigonometria, mas uma ressalva importante que eu preciso fazer para esse exercício é que, apesar de a gente ter feito o exercício que a princípio foi feito com trigonometria usando geometria plana, não quer dizer que você não precisa saber trigonometria. Existem exercícios que são focados para você fazer única e exclusivamente com trigonometria, que você não consegue fazer sem geometria. E vice-versa. Você também não pode deixar de aprender geometria plana, porque esse exercício, se você encarar ele como geometria plana, você pode fazer ele só com trigonometria. Bom, espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje. Lembrando vocês que se vocês quiserem deixar um comentário, fazer uma crítica, pedir um exercício, propor uma questão desafio, fiquem à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem, passando aqui meus contatos diretos, para deixar um canal mais interessante com aquilo que vocês queiram ver. Agradeço a todos vocês por terem assistido esse vídeo até aqui, e muito obrigado, espero de verdade poder ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal!